Boa noite, povo de Deus! Vamos entrando nessa oração abençoada nessa noite, que Deus vai tocar na sua vida, vai enviar a resposta que você precisa. Uma boa noite a todos, você que está entrando aí pelo Facebook, por intermédio do WhatsApp. Estou aqui com meu companheiro de fé, o pastor Zaqueu, para orar, para interceder por você, para que você entenda o que Deus ele vai fazer na sua vida em 2023, vai ser o ano da sua vitória. Mas para isso tem que entender o que Deus tem na sua promessa. Já já tem a oração da fé. Fica aí, fica até o final. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar, porque Deus, eu tenho a certeza que Ele vai responder. Tem resposta para você nessa noite. E olha aqui em Jonas, o capítulo 4, no versículo 6. Aqui diz a lição do Senhor. Veja bem, repare o que Deus ele diz. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de todo o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e a este se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Deus estava enviando uma lição, como envia na minha vida, na sua vida também, de coisas que andam acontecendo, que às vezes não tem explicação. A pessoa mesmo buscando a presença de Deus, acontece algum fato, alguma luta que tem se levantado, algum vento impetuoso, contrário. E o Jonas, quando ele viu aquela sombra, aquela planta que cresceu, o próprio Deus proporcionou, ele ficou alegre em extremo, ele foi às alturas de tão alegre que ele ficou. Só que quando Deus permitiu um verme entrar, e é uma coisa natural, veja bem, uma coisa natural, um verme, em qualquer lugar hoje, você tem que ter um agrotóxico para você plantar, você produzir e você fornecer o alimento, né? Então é uma coisa natural. O verme entrou e devorou aquela planta e já não tinha mais sombra. Então o sol batia na cabeça dele e veio aquela dor insuportável, aquela situação que ele disse assim: é melhor viver do que morrer. E às vezes a gente não compreende que tudo que Deus ele faz é como essa lição de vida. É o que Deus estava mostrando, que se o Jonas suportasse aquela situação, recorresse a Deus, com certeza Deus lhe traria paz ou aquilo que ele necessitava. E você aí do outro lado é a mesma coisa. Às vezes você vê uma planta nascer, uma sombra crescer e você ficou no momento favorável, o vento favorável, mas daqui a pouco o jogo virou, veio uma coisa natural que aconteceu contra você para te derrubar, para te desanimar. E aí a pessoa já hoje não quer mais olhar com o olhar de servo, não quer mais reconhecer o seu Deus. Não entende o que Deus ele tem mostrado a cada um de nós, que nós somos gente de carne e osso, que vai chegar o nosso tempo, que nós temos que estar com as lamparinas acesas, preparados para a salvação. Mas o Jonas não, ele não queria saber disso, ele queria morrer porque ele já não tinha mais a planta, já não tinha mais a sombra, já não tinha mais um refresco. Ele falou: não tem como viver desse jeito. E Deus ali estava só apenas mostrando uma lição de vida. Você quer ver a conclusão aí? Olha a lição de Deus, no versículo 10, quando ele estava conversando e querendo a morte, ele disse assim: o Senhor, tornou o Senhor, tens compaixão de uma planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, qual que era a lição? Ele estava se importando com uma planta que um dia nasceu, outro cresceu, outro morreu, que Deus fez crescer, e não estava se importando com 120 mil pessoas, que Deus estava se importando, que ele pregasse a palavra.
Então nós temos que abrir, gente, os nossos olhos. Deus, ele tem uma grande obra na sua vida. Abra os olhos, pessoal. Veja o que Deus tem para você. Você não pode se entregar, mas pastor, já não tem mais sombra para mim. Veio um verme, veio um bicho, devorou a minha vida, já não tem mais sentido. Mas a pessoa não olha em volta o que Deus tem feito. Você tem que se levantar, você tem que adorar, você tem que agradecer ao seu Deus por tudo que Ele tem proporcionado na sua vida. Não abaixe a cabeça, agradeça a Deus. Se você teve lutas nesse ano, se foi horrível para você esse ano de 2022, agradeça a Deus, fala: Senhor, me ensina, eu quero aprender essa lição de vida, que o Jonas infelizmente não aprendeu. Eu quero olhar com o olhar do Senhor e ver o que é necessário realmente, que é a salvação da alma. Do corpo, o corpo é perecível, as coisas do mundo vão perecer, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, tá certo? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos viver na vontade do Deus poderoso. Vamos orar, eu e meu companheiro de fé, porque nós vamos unir a nossa fé no momento dessa oração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos neste momento com fé, meu Pai, por todos aqueles que nos acompanham através desta oração. Assim, meu Pai, como o Senhor mostrou a tua grandeza, a lição, através destas palavras, para entendermos que o Senhor é tudo e o Senhor faz todas as coisas. Toca para levantar o que está caído, o que está prostrado, o que está chorando, aquele que está necessitado, e levanta, mostra o teu poder, restaura, liberta, toca nesta mãe, neste pai, neste homem, nesta mulher, e muda a história, porque nós oramos com toda a nossa fé e declaramos que quem está deste lado, acompanhando esta oração, seja abençoado em nome de Jesus. E que assim seja pelo teu poder, meu Pai. Se algum dos meus irmãos estão reclamando de algo, não estão vendo, não estão enxergando, meu Pai, aquilo que o Senhor tem feito até então, mostra, abre os olhos, tira a cegueira, meu Pai. E assim como Jonas se importando com uma planta que o Senhor fez crescer de um dia para o outro e morreu, e não se importando com o que é essencial, o que o Senhor, meu Pai, tem se preocupado, mostra para o teu povo, meu Pai, para que sirvam o Senhor verdadeiramente, que estejam no centro da tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe, uma ótima noite, fique na paz, né? Que Deus venha trazer para você um próspero ano novo, mas o mais importante, na presença de Deus, com visão de servo, para enxergar o que Deus ele quer de mim e de você, tá certo? Deus abençoe, um abraço em toda a sua família, pode contar conosco em oração, porque todos os dias estaremos aqui, eu e meus companheiros de fé, orando. Essa igreja é o templo de salvação, e nós estamos aqui em Calcaia do Alto, em Cotia, para determinar a vitória na sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe, fique todos na paz, em nome de Jesus.